já por aqui, mais uma aula e na aula anterior a gente viu unidades de armazenamento. Na verdade, ela ficou no meio aí, intercalou entre as regras. Regras de 3. Isso. É porque, assim, é um conteúdo que nós podemos aplicar usando a regra de 3. Verdade. Nós fizemos lá um cálculo para vocês, proporcional, na questão do pendrive, não é? Então, olha só, você pode fazer isso aí, por exemplo, para os HDs externos. Ah, eu tenho aqui em casa um monte de pendrive com as coisas que eu tenho. Eu quero comprar um HD externo, eu quero comprar um outro pendrive para guardar tudo isso aí. Os espaços compatíveis. Para não ter que comprar outro e não dá, depois tem que comprar. Então, faz a regra de 3 lá rapidinho, fica tudo resolvido. É mesmo. Lembrando que... A gente não encaixou ela no meio por acaso, né? Não. É porque a gente tinha recursos para usar. Sim. Aí a gente tem que lembrar aquele detalhe. Eu aumento a capacidade do pendrive, o espaço ocupado vai diminuindo, né? Porque é proporcional e essa proporcionalidade é inversa. Um aumento, outro diminui. Então, isso é tranquilo. Mesmo. E Mas é que eles lembram tudo regra de 3? É, regra de 3, né? A gente fez a regra de 3 simples e a gente lembra que a gente disse que tinha outra? Tem. A complexa? A complicada. A complicada? Não, brincadeira. Mas é a composta, né? Regra de 3 composta. Por que a regra de 3 composta tem um detalhezinho a mais? Ela envolve mais de 2 grandezas, tá? Calma. Na simples ou era ali, né? Trabalhadores, dias. Aumenta e diminui. É, isso. Metros de tecido, preço. Né? Papum. Vamos começar logo. 3 grandezas, como é que vai fazer? Grandezas. Aumenta, diminui, aumenta. Aí, por exemplo, pode ter uma situação de trabalhadores, dias trabalhados e horas por dia. É isso aí, assim mesmo. Dias e horas, se aumenta as horas, diminui os dias. Se diminui os dias, aumenta as horas. E os trabalhadores? Também aumenta, diminui, aumenta. Mas o melhor de tudo isso, muita calma nessa hora que a gente vai dar o passo a passo, né, professor Maurício? Vamos explicar direitinho todo o processo e com certeza vocês vão recordar, vão relembrar, ou melhor, né, quem não recorda, quem não lembra, vão aprender. Pode deixar, fica tranquilo, tá bom? Vamos lá, é a aula número 72, vem com a gente. Regra de 3 composta. Então, nessa aula, o assunto é esse. Mas antes de começar tudo isso... Tem uma informação. Tem aquela coisa, a parte gostosinha da aula, né? A parte gostosa. Aqui, ó. A gente sabe que essa aula fica disponível num canal do YouTube, né? Sim. Certo? Mas a nossa aula é para os nossos meninos, né? Da mediação tecnológica. Então, muitas das pessoas que assistem às aulas no YouTube não entendem muito esse processo, né? Mas as nossas aulas são para vocês, por vocês. Agora, claro, ficam disponíveis no canal. Muita gente pode estudar por ali e se beneficiar também, né? Lembrando que pode estudar o conteúdo, mas por enquanto aqui é nós, nós, mediação. É o nosso momento aqui. Olha, vamos lá, e hora de oferecimento do dia. Olha que legal, gente. Ai, tudo arrumadinho. Olha, eles fazem umas fotos muito aperfeiçoadas, né? Umas fotos tudo sentadinho. Esse aqui vai ficar difícil de participar da foto junto. Que aí eu vou ter que sentar. Eu já consigo alinhar aqui, ó. Com a outra mão aqui, ó. Não, mas eu não vou conseguir ficar sentadinha igual as gatinhas ali, as mocinhas. Professora tá com a bexiguinha na mão ali, né? A professora tá no meio. Tá verdade. Qual é a professora Severina? Olha que bacana. Professora Severina, o nosso carinho, o nosso abraço para você e para os nossos alunos. Muita gente bonita. E aí, a gente tá com a roupa quase combinando. Isso mesmo. E eles estão ali num lugar todo arborizado, foram pro pátio da escola, fizeram o registro. Já? Beleza. Gente, vamos saber de onde eles são, né? De que escola eles vêm e tudo mais. Vamos dar um alô? Vamos lá. A escola é a Escola João Marcos Ferreira, extensão da Primavera. Teobroma, Rondônia. Olha que legal. Aqui eles estão organizados fazendo extra classe de espanhol, que eu acho que eram comidas típicas, né? Deu até fome agora. Professora Severina e os nossos meninos. Muito top. Sala de aula bonita, né? Sala de aula top, ó, TV Zona, legal, muita gente, turma grande, turma boa, né? Legal, então. Gente, um beijo no coração de vocês, tá? Sintam aqui o nosso abraço, o nosso carinho e gratidão aí pelo registro, tá bom? Ficamos por aqui, mas agora é hora de verificar o aprendizado, né? Sim. Ó, pra gente dar continuidade e entrar propriamente dito no assunto da regra de 3 composta, primeiro preciso saber se vocês entenderam a regra de 3 simples, né? Até porque na composta vão ter mais de 2 grandezas. Então, é preciso entender se vocês vão conseguir compreender
essa análise das grandezas 2 a 2. Isso. É 2 a 2 que a gente analisa? Então, na verdade, dentro da composta, a gente analisa uma regra de 3 simples. Simples, isso. 2 a 2. Em várias etapas diferentes. Legal. E também a gente tem que analisar se é direto ou se é inversa. Se é direto ou se é inversa. Perfeito, isso então mesmo. Pronto, né? Então, dentro de todo esse parâmetro, o ideal é a gente fazer a hora do quiz! Muito bem! Hora de sanar as dúvidas da regra de 3 simples para avançarmos para a composta. Vamos lá? Bora! E o nosso amiguinho, como sempre, animadinho, vem piscando o olhinho para saber testar os seus conhecimentos sobre a regra de 3 simples. Bora ver? Lembra. Vamos lá? Pergunta de número 1, na telinha. A regra de 3 é uma aplicação de razão e proporção. E razão é o quociente entre as grandezas. E a pergunta é, o que é grandeza? É uma coisa grande? É uma coisa pequena? É o que se pode fazer conta? Ou é o que se pode medir? É uma coisa grande, uma coisa pequena. E aí? O que é grandeza? Muito bem. O que é grandeza? Muito fácil, né? Vamos passar? Bora. Com certeza, o que se pode medir e, na verdade, contar, né? O que se pode contar e medir. Ou seja, aquilo que pode ser mensurável, certo? Beleza. Pergunta de número 2, vamos lá. Em uma sala de aula com 30 alunos, temos que 10 são meninos e 20 são meninas. A razão entre o total de alunos e os meninos é... Então estamos falando de razão. Porque a razão vem antes da proporção que vem antes da regra de 3. Mas uma coisa vem coladinha na outra, né? Beleza? Beleza. A razão no número entre o total de alunos e meninos. Razão entre... aqui é o total de alunos, né? Então, cuidado, é o total. Total de alunos e o número de meninos. Vamos lá? Vamos fazer? Vamos. Total de alunos. 30 alunos, não é? Uma sala de aula com 30 alunos. Ele já está dizendo que são 30. Então, uma sala de aula com 30 alunos é o total. O que vem primeiro a gente coloca em cima. E a razão dos meninos? São quantos meninos? 10. O que a gente pode fazer assim? Eliminar os zeros, né? E 3 dividido por 1, 3. Então, a resposta certa é uma razão inteira, o número 3. Beleza. Certinho? Frio. Questão de número 3, bora ver? Com 10 litros de gasolina, um carro percorre 15 quilômetros. 10 litros, 15 quilômetros. Mantendo constante este consumo, quantos quilômetros ele irá percorrer com 16 litros? Aí tem lá 18, 20, 22 e 24 quilômetros. Um carro com 10 litros percorre 15 quilômetros. 10 litros, 15 quilômetros. Se 10 litros, 15 quilômetros, ele quer aumentar, mantendo constante esse consumo, quantos quilômetros ele irá percorrer com 16 litros? Tempo! E o tempo tá passando e a galera tá pensando. A gente tem que montar uma tabelinha, rapidinho aí. Litros, quilômetros, litros, km. 10 litros, 15 km. Se forem 16 litros, quantos km? Aumentou os litros, aumenta também os km. Isso, mas em quanto? 16 vezes 15... Então vamos montar aqui, né? Olha lá, 10 litros, estamos com litros e km. 10 litros, 15, né? 16 litros, x. Lembrando que quando a gente faz a igualdade aqui, né? Olha lá, essa multiplicação, 10 vezes x, tem que ser igual a essa multiplicação. 16 vezes 15? Dá 150, com 90, 240, não é? 240, que dividido por 10 vai dar? 24. 24, muito bem. Alternativa correta, a letra D. Então, a gente já tem condição de fazer coisas rápidas aqui, tá? O legal, assim, do quiz é quando é dobro, metade, agiliza o processo. Mas a gente quer praticar com vocês também um pouquinho diferente, tá?
Pergunta de número 4. E agora, que são elas? Andando com uma velocidade de 3 metros por segundo, é possível percorrer uma certa distância em 40 minutos. Para percorrer a mesma distância em 30 minutos, qual deve ser a velocidade desta pessoa? Então, 3 metros por segundo ele faz em 40 minutos. Para fazer em 30 minutos, diminuir o tempo. Tem que andar mais rápido. Tem que aumentar a velocidade. Isso, Então a letra A já não dá. É inversamente proporcional, não é? Ah, e aqui era direta, né? Isso. Direta. Então vamos relembrar aí. Direta. Beleza? E a inversa? Inversa aumenta uma coisa e diminui a outra. Então vamos lá. Temos aqui velocidade e temos distância, certo? Certo. Se andamos a 3 metros por segundo, fazemos em 40 minutos, certo? Certo. Agora, se a gente quer fazer em 30 minutos, aqui não era distância, não. Tempo. Desculpa. Tempo. Vamos achar x para a velocidade. Inversa. Multiplica direto, né? Uou, inversa. Então vai ficar 30 vezes x igual a 40 vezes 3. Pensa. Aqui vamos multiplicar na linha, né? Se ela é inversa, é na linha. 30 vezes x. 30 vezes x vai dar 30x. 3 vezes 40, 3 vezes 4, 12, acrescenta um zerinho. X vai ser igual a 120 dividido por 30. Corta. 12 dividido por 3, 4 metros por segundo. Ok, resposta correta é a letra B. Vocês viram? A gente vai fazendo o processo à medida que isso vai sendo necessário. E aí, duas situações importantíssimas, porque na primeira questão, nós tínhamos lá consumo de combustível, né? Sim. Então, se eu aumento a quantidade de combustível, eu posso andar mais. Né? Se eu vou diminuir aqui, vai diminuir aqui. Diretamente proporcional. Agora aqui, tempo e velocidade. Se eu tenho mais tempo, eu posso andar mais devagar. Se eu tenho menos tempo, eu tenho que andar mais rápido. Então, um aumenta, o outro diminui. Sempre assim. Isso mesmo. E é inversa, né? Então, a gente aqui tá meio rapidinho, porque é um quiz, né? Mas, de toda forma, a gente já tá resolvendo questões importantíssimas. Muito bom. A gente tá analisando, montando na tabelinha, a gente tá fazendo a análise direta ou de inversa e a gente ainda tá calculando, né? Perfeito. Então, vamos lá. A gente tem 7 perguntinhas. Então, vamos lá. Mais 3 aí. 5, 6, 7. Vamos lá. Pergunta de número 5. Para construir uma casa, 4 operários demoram 12 dias. 6 operários levariam quantos dias para construir a mesma casa? Opa, duas grandezas, operários e dias. Operários. E dias. E dias. Isso. Vamos só colocar as grandezas aqui para vocês melhorarem para vocês a situação. Ó. 4 operários, 12 dias. E 6 operários. Cuidado que esse aqui é escrito, né? Não está em numeral, tá bom? 6 operários, quantos dias? Bom, aumentou os operários. Vai diminuir o tempo. Vai diminuir o tempo, né? Porque ela é inversa. Inversa. Inversa multiplica na linha. Agora é com vocês. Tempinho aí para resolver. O tempo tá passando. E o tempo tá passando e a galera tá ficando prática em regra de 3, porque aí a gente é fazendo que a gente aprende, tá? Com certeza, nas alternativas os dias já estão todos menos que 12, né? 6, 7, 8, 10, tudo menos que 12. Então a gente já sabia que os dias iam diminuir. Bora, galera, rapidinho, bora ver. Multiplica na linha, 6 vezes x. 6x. 4 vezes 12. 48. 48 dividido por 6. 8. 6 vezes 8, 48. Então a resposta certa, 8 dias. Muito bem, então tá com vocês. Tem que fazer rapidinho porque o nosso quiz é acelerado, né? A gente não pode demorar muito porque temos o conteúdo ainda da regra de 3 composta, certo? Vamos de pergunta número 6? Vamos lá. 5 metros de tecido custam R$20.
Quantos reais custariam 10 metros desse mesmo tecido? Essa daqui é pela lógica. Essa daqui vai pela lógica. Não precisa nem fazer conta. 5 metros custam 20 reais. Quantos reais custariam 10 metros? Precisa fazer conta? Ah, não, né? Não. Dobrou o número de metros. O que vai acontecer com o valor? Dobrar também. Vai dobrar também, né? Muito bem. Dobra também. 5 metros de tecido custam 20. E então, 10 metros vai custar? 40 reais, com certeza, né? Beleza? Muito fácil essa, né? Muito simplesinha, papum, já só no raciocínio lógico já resolve, certo? Pergunta de número 7, bora ver. Uma máquina copiadora consegue imprimir 10 mil cópias em 5 horas. Quantas cópias essa mesma máquina faria em 8 horas? 16 mil, 14 mil, 12 mil ou 11 mil? Já sabemos que é mais, né? Claro, a máquina está trabalhando, em 5 horas ela fez 10 mil cópias, e em 8 ela faria mais, né? Quanto mais? Que tanto mais? Bom, direta. Se fosse 10 horas, ia ser o dobro, né? Uhum. Ia dar 20 mil. Só que não dá tudo isso. 8 horas, né? 8 horas. 8 horas. 8 horas. Tempinho, pensando. 7 horas e meia ia fazer 15 mil. Já essa é a resposta. Sem fazer a conta. Já sabe a resposta? Vamos ajudar eles aí? Vamos lá? Então aqui a gente tem as cópias, né? Quantidade de cópias e as horas, né? Então, horas e cópias, certo? Ou seja, em 5 horas, 10 mil cópias, certo? Quantas cópias faríamos se tivéssemos 8 horas, né? Então temos aí uma regra de 3 direta, certo? Por quê? Aumentou o número de de horas trabalhadas, com certeza vai produzir mais. Então, se ela é direta, a gente vai multiplicar cruzado, né? 5 vezes x? 5x. 5x. 8 vezes 10 mil? 8 vezes 10 mil. 80 mil. Tá multiplicando, passa dividindo. 80 mil dividido por 5. 16 mil. Isso mesmo, certinho. Eu tinha pensado assim, ó. Eu pensei assim. Como você pensou? Você pensou... Peguei a metade das 5 horas. E aumentou 2 horas, 2 e meia, né? Aí aumentou 5 mil, ficou 15 mil. Já eliminei as opções de baixo, ficou só 16 mil. Isso, que tínhamos aqui 12, 11, 14. Isso, só pode ser a mais. Isso mesmo. Olha aí, bacana, né? Se a gente fizer pela equação, pela formação da tabelinha, o passo a passo, dá certo? Com certeza. Você usou outro mecanismo, usou o seu raciocínio lógico, vai dar certo do mesmo jeito, tá? O único mais assim, trabalhoso é quando é inversamente, né? Que você tem que pensar do contrário e às vezes fica meio confuso. Mas diretamente, se você encontrar, por exemplo, aqui, quantas cópias faz por hora? Divide 10 mil por 5. Faz 2 mil cópias por hora. Isso. Aí você consegue manipular. Vai dar certo do combustível. Faz 15 litros, 16 quilômetros. Quantos quilômetros faz com 1 litro? Divide, aí você tem a média. A maioria, né, se não na sua, não sei, 100%, as questões que usam regra de 3, a gente vai fazer essa análise bem de vivência mesmo, né? A gente imagina no dia a dia aquilo acontecendo e já consegue ter uma noção se está aumentando, se está reduzindo e tudo mais. Beleza. Vamos então, depois desse quiz que deu uma esquentada nos neurônios aí, né? Deu uma esquentada nos ânimos. Agora a gente vai falar de regra de 3 composta. Agora o negócio pega fogo. É, isso aí. O que a gente fala agora? Atento. Gente, anota, né? É hora de anotar, porque a regra de 3 simples tem um passo a passo. O nome já fala. Tem um passo a passo, o nome já fala. É simples. Simples por quê? Porque você analisa. Aumenta, diminui, aumenta. Os dois aumentam, os dois diminuem. Então é uma análise. Só que assim, mesmo assim, ainda tem um ar de dificuldade. Por quê? Isso. Porque é uma interpretação. E se eu não tenho muita participação no entendimento do que está acontecendo, a do combustível, para nós que dirigimos,
normal, a gente já faz a média, né? Verdade. Eu gasto tantos litros por dia, então... Eu só sei dirigir. Aconteceu alguma coisa no carro, não sei, não faço, mas do combustível tu tem noção. Não, do combustível tem. Se eu vou daqui pro Acre, são 800 quilômetros, o meu tanque cabe com tantos litros. Essa parte tem que ter, né? Tem que saber, senão fica ruim. É verdade. Então, são detalhes não dá ruim. importantes. Ei, mas não esquece, tá? Que a regra de 3 simples é o método pelo qual a gente pode resolver problemas envolvendo duas grandezas. Passou de 2 grandezas, não se resolve mais. Não é mais simples. Com a simples, se resolve com a composta, mas que de certa forma vamos analisar 2 a 2. Então vai ser de maneira genérica, usando a regra de 3 simples dentro de uma composta, tá? Beleza. Acalme-se que vai dar tudo certo. Vamos lá, anotações, agora se prepara, porque a regra de 3 composta é o que mesmo? É um método pelo qual podemos resolver problemas que envolvem mais de 2 grandezas. Nós temos... O amarelo não vai, amarelo... Não destaca, né? Mais de 2 grandezas. Esses problemas podem envolver grandezas direta ou inversa, como sempre, né? Inversa ou direta, proporcionalmente, né? Com certeza está envolvendo a proporção e estão presentes em muitas situações do nosso cotidiano, e certo? vai estar tudo misturado. Hora de saber como calcular. Vamos lá. Como calcular uma regra de 3? Primeiro passo. Para resolver, nós vamos fazer igual lá. Né? Nós vamos organizar as grandezas e tal. Então, nós já percebemos que tem mais de 2 grandezas. Então, nós vamos colocar esses dados numa tabela, igual da simples. Beleza, então começamos assim, pela tabela, certo? Certo. Depois a gente vai analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente. Não mudou nada da simples até agora, entendeu? A gente precisa fazer essa análise na sequência. Terceiro passo. Caso elas sejam diretamente proporcionais, nós vamos manter o padrão dela lá. Tá. Você vai manter o padrão. Se for inversamente, tem que mudar. Aí a gente vai ter que dar uma analisadinha mais de perto. Isso. Melhor do que toda a teoria é a prática, né? Então vamos de prática para a gente entender melhor. Exemplo de número 1. 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias, com 5 horas de trabalhos diários. Eita, nós! Então aqui tem 4 grandezas? 4 grandezas. Temos guindastes, caixas, dias e horas por dias. Legal, legal, né? Só que aí o que a gente vai fazer? A pergunta é... Quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes trabalhando 4 horas? Então agora nós temos, olha só, 12 guindastes, 15 dias e 4 horas. E quer saber quantas caixas serão carregadas nesse caminhão. E essa hora que é muito importante a construção da tabela, né? Isso. Por quê? Porque a gente precisa colocar as coisas da mesma grandeza na mesma coluna, né? Então, olha lá, a gente pensou 10 guindastes, 180 caixas, 12 dias, 5 horas. Agora, se forem... a pergunta é quantas caixas, então a gente já bota o X, isso, né? Carregadas em 15 dias, coloca na coluna dos dias, por 12 guindastes, na coluna do guindaste, trabalhando 4 horas. Então é desse jeito mesmo aqui que vai ficar a representação. Então a montagem da tabela é muito importante. E a análise agora vai ser feita separando as grandezas sempre como referência as caixas. Porque é o que eu quero saber. Porque é o que eu quero saber. Onde está o X? Isso. Vamos resolver então? É importante então analisar cada grandeza de maneira agora individual com a grandeza das caixas, que é onde está a variável, né? A incógnita, o X, tá bom? E aí é bem simples, olha só. 10 guindastes carregam 180 caixas, certo? Beleza, se forem 10 guindastes trabalhando, barará, carregou 180. Isso. E se 12 aumentar? guindastes. Ah, não, então ele carrega mais. Mais caixas. Mais guindaste, mais caixas. Isso. Pessoal, mas lá ele diminuiu. Esquece o resto. A análise, por enquanto, é feita dos guindastes e das caixas. Individual com as caixas. Mais guindastes, mais caixas. Beleza. Diretamente proporcional. Direto. E se fosse, agora vamos analisar os dias e as caixas? Bom, em 12 dias carregamos 180 caixas, em 15 dias vamos carregar mais caixas, porque eu tenho mais dias. Mais dias, mais possibilidade caixas. de mais caixas. Perfeito, perfeito. Né? Diretamente proporcional. Olha que bacana. Então agora a gente está analisando de uma em uma, sempre com a grandeza que eu tenho, a incógnita. Beleza. Tá? Falta as horas, vamos lá.
Trabalhando 5 horas por dia. 180 caixas. Eu consigo carregar 180 caixas. Isso. Se eu trabalhar só 4? Aí vai carregar menos caixas, Menos porque caixas. trabalhou menos horas, Isso. menos caixas. Direta também, né? Diretamente também. Menos. Diminuiu. Menos horas, menos caixas, Então, né? tudo é diretamente proporcional. Tudo diretamente. Então, agora é hora da gente fazer a análise aqui da resolução. Olha lá. Então, primeiro a gente vai montar, no primeiro membro da igualdade, do primeiro lado, a razão que a gente monta é o 180 com o X. É as caixas. Beleza. É a incógnita. A incógnita sempre sozinha aqui, Perfeito. beleza? As outras a gente vai colocando uma a uma na montagem correta, multiplicando. Lembrando que lá nós verificamos que todas vão se manter, porque são todas diretamente E se fosse inversa? A gente teria que inverter a fração aqui nesse momento, por exemplo? Isso. Se fosse inversa, então a gente inverteria a fração aqui. Entendi, Perfeito. beleza. Como é tudo direto, não inverteu nada, certo? Certo. E aí a gente faz a multiplicação, né? Como é que multiplica a fração? De cima com de cima, de baixo com de baixo. 12 vezes 10, Dá 120. Vezes 5, 600. 600. 15 vezes 4, Vai dar 60. 60 vezes 12, 720. Beleza? Olha que legal. Então, agora sim, chegamos à hora de resolver multiplicando cruzado, ó. Beleza? Aqui, nesse momento, vai ser sempre cruzado, tá? Porque aqui a gente está falando de proporção. A análise direta e de inversa a gente já fez, tá bom? Beleza. 600 vezes x, 600x. 180 vezes 720, 29.600. Que dividido por 600, o resultado de 216 caixas, né? A gente está falando de caixas. Aqui a gente poderia ter eliminado um pouco de zeros aqui? Poderia, sim, tá? Para a sim. gente poder trabalhar com valores menores. Mas o resultado vai dar o mesmo. Gostaram? Boa. E aí, como que foi para vocês essa experiência vivida? É trabalhoso, é bem trabalhoso. É um pouquinho, só que, né? assim, não é tão difícil, só que precisa de muita atenção. Diferente da simples, que a gente analisa as duas e já resolve. Aqui eu preciso ir analisando uma a uma. Você viu que em alguns momentos lá, como era um 4, a gente parava e aqui... Por quê? Porque eu tenho que esquecer o resto. Verdade. Aumentou os guindastes. Professor, mas diminuiu os dias, diminuiu as horas. Esquece o resto, nós estamos só nos guindastes. Então, é análise individual. E é claro que é hora de praticar, né? Vamos fazer junto mais 2 exemplos com vocês. Lembrando que 4 grandezas é mais raro de acontecer. Isso. Né? A gente já Geralmente mostrou um aqui com 4 grandezas para a gente ir do mais difícil para os outros mais simples, né? Beleza. Então, com 4 grandezas é mais raro, a gente já mandou no surgir, ou seja, você vai ter propriedade aí da resolução. Mas agora a gente pratica um pouquinho mais com vocês. Vamos lá, que o Cascão tá animado. Olha lá. Hora de praticar. Exemplo de número 2. Em uma lavoura de soja, 2 máquinas carregam 5 caminhões em 2 horas e meia. Suponha que o rendimento das máquinas mantenha-se nessa lavoura. Determine quanto tempo será gasto para 5 máquinas carregarem 30 caminhões. Então vamos montar agora nossa tabelinha, primeiro passo, né? Nós temos então o quê? Máquinas. Isso. Vamos junto aqui. Máquinas, vamos lá. Máquinas, caminhões. Caminhões e horas. Caminhões e horas, né? Beleza. Vamos junto. Vamos lá. Então ele disse que duas máquinas aqui no comecinho, né? Carregam 5 caminhões em 2 horas e meia. A pergunta é, supondo que o rendimento das máquinas mantenha-se sempre igual, né? Determine quanto tempo, então o X vai ficar onde? No tempo, nas horas, né? Será gasto para 5 máquinas agora carregarem 30 caminhões. Beleza? Então ficamos com... A gente vai analisar agora tudo sempre com as horas, né? Então, 2, 5, 5, 30, vamos passar para cá? 2, 5, 5, 30 e 2,5x, né? Isso. Isso mesmo, para a gente fazer a análise aqui. Nós temos máquinas, caminhões e horas. E horas. Beleza. Fizemos a análise, agora a gente vai fazer a análise 2 a 2. Ou seja, a gente vai analisar máquinas com horas e caminhões com horas, certo? Certo. Já sabemos que a montagem vai ser 2,5 sobre x do lado de cá. As outras a gente vai analisar agora. Vamos ver. Então, vamos analisar primeiro as máquinas com horas. Beleza. 2 máquinas. 2 máquinas fazem o serviço em 2 horas e meia. Isso, 2 máquinas em 2 horas e meia. Eu quero aumentar a quantidade de máquinas. Então vai diminuir o tempo, né? Porque vai ser mais... Parte do princípio que o serviço é o mesmo. Isso, é o mesmo serviço, né? Então, mais máquinas
Menos tempo? Menos tempo. Inversa. Isso. Ah, tá. Então aqui a gente tem que inverter a fração. Em vez de 2 sobre 5, a gente vai colocar 5 sobre 2. Agora vamos analisar os caminhões e as horas. Para encher 5 caminhões, levou Gasta 2 horas e meia. Né? Aumentou o número de caminhões. Ah, vai demorar mais para encher. Vai demorar mais, vai né? Demorar Porque é mais caminhão para encher. Então, direta, né? Direta. Então, multiplicando o 5 e o 30, a gente continua no mesmo padrãozinho. Certo? Então, olha só, atenção. 2 máquinas fazem um certo serviço em 2 horas e meia. 5 máquinas, agora eu tenho mais máquinas trabalhando. O serviço vai ser feito mais rápido. Mais rápido. Certo? E ele ainda disse lá, supondo que as máquinas mantenham-se o mesmo tempo de serviço, certo? Então, eu tenho mais máquinas, o trabalho vai ser feito mais rápido. Inverteu. Aí, nós temos lá agora que 5 caminhões são 2 horas e meia. Para encher, para carregar esses caminhões. Isso. Se eu tenho mais caminhão para ser carregados, então eu vou precisar de mais horas. Ah, então direta, né? Isso. Beleza. Então agora vamos continuar aqui. 2,5 sobre x. E aqui a gente multiplica de cima com de cima e de baixo com de baixo. 5 vezes 5? 25. 2 vezes 30? 60. 60. Lembrando que aqui ela é sempre na multiplicação cruzada, tá? Porque aqui a gente está falando de proporção. 25 vezes x? 25x. 2,5 vezes 60? 2,5 vezes 60 vai dar, acho que é 150, não é? Se fosse 2, 120, mais a metade de 60 que é 30, 150. 150, né? 150 dividido por 25? 6. 6. Então, precisamos de 6 horas para fazer esse trabalho de carregar 30 caminhões com 5 máquinas, certo? Verdade. Realmente, aumentou muitos caminhões, aumentou demais os caminhões, aumentou aumentou muito, aumentou 6 vezes os caminhões ali, Isso. ó. E as horas, um pouquinho mais que o dobro também. Mas as máquinas também aumentaram, né? Então ajudou também. Por isso que não aumentou tanto tempo, né? Mas ficou boa. Ficou bom. Vamos lá, de exemplo 3, vamos lá, corridão, rapidinho, para dar tempo, porque tem brincando com os números. 10 funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por dia durante 27 dias para atender certo número de pessoas. Então, 10 funcionários, 8 horas, durante 27 dias, para atender um certo número de pessoas. Se um funcionário doente foi afastado por tempo indeterminado e outro se aposentou, o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas, trabalhando 1 hora a mais por dia, no mesmo ritmo de trabalho. Os funcionários são só 8 agora, não é? Isso mesmo. Então, as análises que a gente tem que fazer agora é que ele não deu exatamente os números. Porque ele falou que ele fez acréscimos e reduções, né? Então, ele disse, se um funcionário está doente, foi afastado por tempo determinado, e o outro se aposentou, então de 10 agora eu tenho 8, né? O total de dias é o que ele quer, então ele está querendo aqui, vamos fazer a referência sempre aqui com os dias, que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas trabalhando 1 hora a mais por dia. Se eu tinha 8, agora eu tenho 9, né? Então, vamos lá. 10, 8, 8, 9. 10, 8, 8, 9, 27x. 27x. Beleza? Beleza. Vamos fazer a análise aqui e a gente já... funcionário, horas, dias, né? Funcionário, beleza. Horas, dias. Bom, 10 funcionários precisam de 27 dias para atender um certo número de pessoas, né? Sim, 10 funcionários. Então, 8 diminuiu, vai aumentar os dias. Vai aumentar os dias. São inversamente. Então diminuiu aqui, vai ter que aumentar ali. Isso mesmo. Então, muda. Então, no lugar de 10 oitavos, vamos colocar 8 décimos. Multiplicando por... Agora, horas e dias. Trabalhando 8 horas, eles demoram 27 dias para fazer um certo serviço. Trabalhando 9 horas, vão gastar menos dias. Porque tem mais horas. Inversa também. Dias. Inversa, né? Porque aumentou as horas, diminuiu os dias. Aumentou as horas trabalhadas, está trabalhando, né? Vai reduzir os dias, né? Com certeza, inversa também. Então, no lugar de 8 nonos, vamos colocar 9 oitavos. Beleza. E aqui ficou bem legal por um detalhe, ó. 8, 8. Isso, dá até para simplificar se a gente quiser, né? É uma multiplicação, se a gente quiser, a gente simplifica aqui, ó. 8, 8. Aí vai ficar aqui 1 e aqui 1. Isso. 1 vezes 9... 9. 1 vezes 10? 10. Beleza. Multiplicando cruzado, porque aqui é uma proporção, não precisamos analisar mais nada, a análise já foi feita antes. 9 vezes x? 9x. 9x. 10 vezes 27? 270. 270.
270 dividido por 9? Vai dar 30. 30. Então, 30 dias. Faz sentido, né? Diminuiu 2 funcionários, aumentou 1 hora, então aumentam de uns dias. Diminuiu 2 funcionários, mas aumentou só 1 hora diária, né? Então, ele vai precisar de um pouquinho mais de dias para conseguir eles, né? Os 8 funcionários agora para fazer o mesmo serviço? Vamos aumentar aí a quantidade de dias, pelo menos um pouquinho aí, certo? Beleza, certinho. Legal, né? Então, Ficou boa essa Você também. viu que dá um pouquinho de trabalho fazer essa interpretação, essa análise, mas é coisa que, com calma, você vai treinando, você vai ver que dá tudo certo. Joinha, vamos rapidinho de brincando com os números. Qual é a perguntinha de hoje? Olha lá na telinha, vamos ver. Tá lançado o desafio. Meu avô tem 5 filhos. Cada filho tem 3 filhos. Quantos primos eu tenho? Tá boa essa, né? Meu avô tem 5 filhos. Cada filho tem 3 filhos. Quantos primos eu tenho? Boa pergunta. E agora? Te vira nos 30. Muito boa essa. Boa. Tá com vocês. É hora de desafio, de atividade de sala, trabalhando a regra de 3 composta. E aí, é claro, né? Sempre fazendo a análise ali das grandezas, com direcionamento àquela que tem a incógnita, que tem o X. Analisa de 2 em 2, individual. Verifica se mantém a fração do jeito certo ou se inverte, né? Então, fica a dica. E agora, mão na massa. É com vocês.